Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Lisa Harnum. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em Sydney, na Austrália, em 2011. Lisa Cecilia Harnum nasceu no dia 12 de junho de 1981, no Canadá. Ela foi criada pela mãe, chamada Joan, e ela também tem um irmão chamado Jason. Ela era muito próxima do irmão e durante a infância e a adolescência ela fez diversas aulas de dança, como jazz, sapateado e balé. E em 2005, quando a Lisa estava com 23 anos, ela decidiu se mudar para Sydney, na Austrália. Lá ela começou a trabalhar para uma empresa de cosméticos. E ela começou a namorar um dos seus colegas de trabalho, que era 20 anos mais velho do que ela. Os dois fizeram diversas viagens juntos e eles pareciam se dar muito bem. E eles inclusive chegaram a ficar noivos. Porém, por conta dessa diferença de idade, ela sentia que os dois queriam coisas diferentes do relacionamento, então eles terminaram o noivado. A Lisa ela começou a fazer um curso na área de cosméticos e ela passou a trabalhar como recepcionista nesse mesmo local. Lá ela conheceu seu segundo namorado, também seu colega de trabalho e também mais velho do que ela. Porém, esse homem ele era casado e quando a Joan, a mãe da Lisa, descobriu isso, ela falou para a filha repensar sobre esse relacionamento. Então a Lisa acabou terminando esse namoro. Porém, eles continuaram sendo amigos e colegas de trabalho. Então, em 2009, a Lisa ela estava procurando alguém para dividir um apartamento com ela. E foi então que esse ex-namorado apresentou um amigo dele para a Lisa. O amigo se chama Simon e o Simon ele tinha uma empresa que importava calçados dos Estados Unidos para a Austrália. E o Simon ele morava em um apartamento que tinha um quarto sobrando. Então ele ofereceu para a Lisa que ela ficasse nesse quarto até que ela encontrasse um apartamento para ela. Ela aceitou, foi morar no apartamento do Simon e não demorou muito para os dois começarem um relacionamento. Depois de um tempo, o casal acabou se mudando para um outro apartamento que ficava numa localização privilegiada da cidade. O Simon ele é filho de descendentes de libaneses e ele tem 5 irmãos. Ele nasceu na Austrália e ele parecia ser um bem-sucedido empresário. Em 2010, a Lisa ela ganhou um celular novo do Simon. E então ela passou a ter uma comunicação mais frequente com a mãe. Ela conversava diariamente por mensagens com a mãe dela. E nesse mesmo ano, a Lisa ela ia para o Canadá para participar do casamento de um parente. E claro, ia aproveitar para visitar toda a família. Porém, a Lisa acabou informando a mãe que ela não ia mais poder comparecer ao casamento. Isso porque, segundo o que havia sido informado para John, se ela viajasse nessas datas, ela teria problema depois com um tipo de visto que ela estava tentando conseguir. De qualquer forma, ela ia visitar a família, ela ia viajar em outra data, ela só não ia poder comparecer ao casamento. Então ela foi e passou 21 dias com a mãe e depois ela retornou para a Austrália. Em junho de 2011, quando estavam comemorando o aniversário da Lisa, o Simon a pediu em casamento. A Lisa aceitou e, apesar da família dela não estar presente, os colegas de trabalho do Simon e a família dele estavam. Bom, no dia 30 de julho de 2011, por volta das 10 horas da manhã, um estudante que fazia intercâmbio ali em Sydney, ele estava em uma parada de ônibus que ficava em frente ao prédio que a Lisa e o Simon moravam. Só que ficava do outro lado da rua. Em frente ao prédio que eles moravam tinha um parque e essa parada de ônibus ficava em frente a esse parque. Bom, enquanto ele aguardava pelo ônibus, ele ouviu um barulho muito alto que chamou a atenção dele e fez com que ele olhasse em direção ao prédio. Ele não soube dizer exatamente o que era o barulho, mas era um barulho forte o suficiente para que chamasse a atenção dele. E quando ele olhou, ele viu um corpo caindo do prédio. Ele também viu um homem que estava sem camisa, debruçado no 15º andar do prédio, em uma varanda. Esse homem estava debruçado, olhando para baixo. Um grupo de pessoas se junta ao redor do corpo e eles prestam os primeiros socorros. O resgate também é chamado e ele chega pouco tempo depois, mas infelizmente a queda tinha sido fatal. E o corpo foi identificado como sendo da Lisa. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostravam que o Simon havia chamado o elevador pouco tempo após a queda. Ele estava sem camisa nessas imagens, mas então, enquanto ele aguardava o elevador chegar, eles moravam no 15º andar,
ele entrou dentro do apartamento novamente, vestiu uma camisa, então ele retorna, e nesse momento que ele retorna, o elevador chega. Ele então desce e sai correndo do prédio. Isso tudo levou cerca de 4 minutos, sendo que a maior parte do tempo foi o tempo que o elevador levou para chegar ali no 15º andar e depois para descer com o Simon. Então, quando ele é visto saindo do prédio, ele estava vestindo calças de pijama e uma camiseta branca. E ele então se junta às demais pessoas que estavam ali em volta do corpo. O corpo da Lisa estava completamente vestido, faltava apenas um sapato, que acreditava-se que podia ter caído durante a queda do corpo. E a bolsa dela estava próxima ao corpo, ao lado dela, no chão. E um dos bolsos havia um bilhete que estava rasgado, mas era possível ler algo como: há câmeras fora e dentro de casa. E de fato a polícia encontrou câmeras não só no corredor do prédio, mas também dentro do apartamento. E apesar do Simon ter falado para a polícia como funcionavam essas câmeras, ele não mencionou que havia uma espécie de HD em que as imagens eram armazenadas. E quando a polícia ficou sabendo disso, já era tarde, eles não conseguiram encontrar esse HD. Ao conversar com os vizinhos contaram que pouco antes do ocorrido, eles ouviram uma discussão e muitos gritos. Eles teriam ouvido alguém gritando por ajuda, mas logo em seguida teria ficado tudo completamente silencioso. Quando questionado, Simon conta que de fato ele e a Lisa haviam discutido. Segundo ele, ela tinha falado que ela tinha um segredo para contar para ele, porém ela não queria dizer o que era. Então ele teria insistido para ela contar e isso gerou uma discussão. Porém, em um momento a discussão teria se acalmado, os dois teriam sentado para conversar, e então ele resolveu ir até a cozinha fazer um chá. Então, ali na cozinha ele teria perguntado novamente o que era o tal segredo que ela tinha para contar. E então ele a viu correndo em direção à varanda. Ele inicialmente achou que ela estava fazendo isso apenas para chamar a atenção dele, porque, segundo ele, ela já tinha feito coisas parecidas antes. Ele então foi até a sala de estar, que dava acesso ali à varanda, e foi quando ele viu a Lisa passar por cima de uma esteira que tinha ali na varanda e subir como se fosse ali no parapeito da varanda. Então ela teria colocado uma perna para fora, porém o Simon acredita que ela pensava que essa parte de fora, essa parte externa, como se fosse ali um parapeito, fosse da mesma altura, no mesmo nível do piso que havia dentro na varanda. Então, quando ela jogou essa perna para fora, achando que ela ia encostar o pé no chão, como a perna que estava dentro, ela acabou perdendo o equilíbrio, já que esse parapeito ele ficava mais abaixo. E foi então que ele correu para tentar segurá-la, mas quando ele chegou, já não tinha muito o que fazer, ela tinha caído. Ele então se debruçou e vendo ela cair e gritou o nome dela, e provavelmente foi esse barulho que a testemunha que estava na parada do ônibus ouviu. E dentro da casa, os investigadores encontraram uma cena que condizia com a versão que o Simon havia contado, como, por exemplo, havia mesmo uma chaleira que parecia ter sido usada recentemente na cozinha. E na varanda havia uma planta e uma esteira, e nada parecia estar fora do lugar na casa. Então não tinham sinais de que tivesse ocorrido uma briga física. Como eu mencionei antes, o tempo que ele levou para chamar o elevador e para descer tinha sido bem curto, então não dava tempo dele arrumar nada ali na casa, se fosse o caso. Mas o que era estranho na versão do Simon era o fato da bolsa estar junto com ela quando ela caiu. Bom, uma outra testemunha surge, era um homem chamado Joshua. O Joshua ele estava caminhando no parque que havia em frente ao prédio. E ele viu o que ele descreveu como um homem sem camisa na varanda do 15º andar do prédio, segurando o que parecia ser uma mala na cor preta. E a impressão que ele teve é que ele estava esvaziando essa mala na varanda, ou então jogando a mala pela varanda. Ele não chegou a ver o que tinha sido jogado do prédio, mas ele viu o momento em que a multidão de pessoas se juntou ao redor do que tinha caído no chão, no caso o corpo. Ele então caminhou em direção onde essas pessoas estavam. E ele disse que 4 minutos depois, que o que ele acreditava ser um objeto que tinha sido jogado, ele viu um homem saindo do prédio, e esse homem estava vestindo uma camiseta branca e calças de pijama, que agora a gente sabe que era o Simon. Porém, ele disse que o homem ficou observando o corpo e aquela multidão de pessoas ali de longe por um tempo antes de se aproximar. Depois de darem a terrível notícia à família da Lisa, os investigadores conversam com a mãe e com o irmão dela, e eles contam que o Simon era extremamente controlador com a Lisa.
Ele tinha feito, entre outras coisas, a Lisa deixar o emprego dela. Ele também a proibiu de ir à academia, então ela passou a ter um personal trainer que treinava com ela no prédio em que eles moravam. E ele também passou a controlar a forma como ela vestia. Ela vestia apenas cores neutras, roupas mais discretas. Nada de decotes ou roupas curtas ou justas. E apesar dela ter um cabelo longo, um cabelo comprido, ele tinha que estar sempre preso. E quando a Lisa foi visitar a família durante aqueles 21 dias, a mãe disse que ela percebeu que a Lisa tinha que responder às mensagens ou às ligações do Simon sempre imediatamente. A Lisa falou para ela que ele tinha estipulado um tempo de 2 minutos, no máximo, para ela responder as mensagens ou retornar uma ligação. E quando isso não acontecia, isso gerava uma discussão. A mãe dela também percebeu que, de alguma forma, o Simon sabia onde ela estava, como, por exemplo, durante aquela viagem em que a Lisa estava com ela no Canadá. Toda vez que elas saíam, parecia que o Simon sabia exatamente onde elas tinham ido, mesmo que a Lisa não tivesse dito a ele. Como em uma ocasião que ele falou que essa viagem era para ela passar tempo com a família e não fazendo compras. E a Lisa tinha acabado de retornar do shopping. Então a mãe desconfiou que aquele celular que o Simon tinha dado de presente para a filha era, de alguma forma, ele tinha instalado ali algum tipo de aplicativo que mostrava para ele a localização exata da Lisa. E a Lisa, ela também passou a não ter uma vida sem o Simon. Ela não tinha amigos na Austrália e ela raramente deixava o apartamento sem ele. Ela tinha se distanciado por completo dos seus amigos e ela só fazia atividades junto com o Simon. Mas o que aumentou a suspeita dos investigadores em relação ao Simon foi que a mãe da Lisa contou que a filha tinha telefonado para ela e pedido para que a mãe fosse até a Austrália para ajudá-la a deixar o apartamento, já que ela queria deixar o Simon. Porém, a mãe teve que pedir licença do trabalho para poder fazer essa viagem, mas ela já estava com a viagem marcada para a Austrália. E o personal trainer contou que a Lisa, de fato, tinha já tirado alguns pertences dela da casa, e ela estava fazendo isso aos poucos para que o Simon não percebesse. E ela tinha entregue esses pertences ao personal e ele estava guardando para ela até o dia que ela fosse fazer a viagem para o Canadá. E é possível que esse fosse o segredo que a Lisa queria contar para o Simon, que ela queria contar que ela estava indo embora, que ela ia deixar ele. Se é que essa conversa realmente aconteceu. Mas os investigadores acreditam que ela tenha contado para o Simon ou que ele tenha descoberto através das câmeras que ele tinha escondido no apartamento. É possível que ele tenha visto que ela estava tirando os pertences do apartamento e que esse tenha sido o motivo da discussão deles naquela manhã. Junto a isso, imagens da câmera que havia instalada no corredor mostrava que alguns segundos antes da queda da Lisa, a Lisa tinha tentado sair do apartamento. Porém, nas imagens é possível ver o Simon puxando ela para dentro do apartamento. Isso aconteceu cerca de 65 segundos antes dela cair ou ser jogada da varanda do apartamento. Com isso, não era possível que a história que o Simon tinha contado, que a versão dele, fosse verdadeira. E os investigadores também descobriram que o Simon tinha instalado no computador da Lisa um programa que ele conseguia ver todos os e-mails dela. E eles também acreditam que ele tenha feito algo parecido no celular que ele deu de presente para ela. E claro, eles também descobriram ali, viram todas as câmeras que tinham escondidas no apartamento. E acredita-se que a Lisa descobriu sobre essas câmeras pouco tempo antes, já que havia aquele bilhete no bolso dela. Na varanda não foram encontradas digitais da Lisa. Acredita-se que haveria, caso ela tivesse se apoiado ali para subir na varanda, como na versão dada pelo Simon, mas haviam digitais do Simon. Simon foi detido e foi acusado de ter tirado a vida da Lisa. Ele se declarou inocente. Durante o julgamento, a nova namorada do Simon, chamada Rachel, de 23 anos, mostrou todo o seu apoio ao namorado. Algumas dúvidas foram levantadas pela defesa do Simon, como, por exemplo, se era possível que ele conseguisse levantar a Lisa a tal altura a ponto de jogá-la do prédio. Isso porque o Simon não era muito alto e a proteção ali da varanda era relativamente alta. Então ele teria que levantar ela até um certo ponto e depois conseguir jogá-la. Então eles alegaram que isso seria extremamente difícil de ser feito. A defesa também tentou mostrar uma Lisa deprimida
e que poderia ter se atirado do prédio. Por outro lado, um histórico do Simon até então desconhecido foi apresentado. O Simon havia sido detido quando ainda era adolescente por agredir um colega de trabalho da então namorada dele. Alguns anos depois, alguns itens que haviam sido furtados foram encontrados no carro do Simon. Quando ele não compareceu à audiência, alguns policiais foram até a casa dele, então ele agrediu esses policiais. Ele foi sentenciado a 2 anos e meio por esse crime, mas ele não chegou a cumprir essa pena. Depois disso, ele decidiu que ia virar pastor, mas isso acabou não acontecendo e, em vez disso, ele foi detido por acusações de crimes relacionados ao tráfico de substâncias ilícitas. Por conta disso, ele foi sentenciado a 3 anos do que é conhecido na Austrália como detenção periódica. Então, depois disso, foi quando ele começou o negócio de importação de sapatos. Entretanto, a Lisa ela não tinha conhecimento desse passado do Simon, ela apenas o conheceu como um empresário bem-sucedido. Com tudo isso, mais os depoimentos das testemunhas, o júri chegou a uma conclusão. O Simon, que estava com 40 anos de idade, foi considerado culpado e foi sentenciado a um mínimo de 18 anos e um máximo de 26. A família da Lisa criou um site onde é possível encontrar apoio e orientação a vítimas de violência doméstica. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.